Bitcoin saiu do nosso triângulo bilateral, rompeu para baixo, liquidou os apostadores de alta e agora está tendo uma pequena recuperação e provavelmente nas próximas horas e na próxima semana nós iremos romper para cima, também liquidando os apostadores de baixa. Todos ou urso, o que nós estamos fazendo independente do mercado? Sejam todos bem-vindos à Rádio Estradas. Nesse vídeo eu quero trazer para vocês dois cenários. Se por acaso nós já estivermos no período de reversão de tendência, nós iremos acumular Bitcoin bem mais barato lá embaixo, ou se por acaso essa liquidação foi somente para liquidar os apostadores de alta, o que nós iremos fazer e quais são os próximos passos onde nós iremos realizar nossas pequenas vendas parciais. Quando o investidor inteligente ele começa a entender e estudar sobre a psicologia do mercado, ele começa a se antecipar ao mercado financeiro. Então, nesse cenário de incerteza entre fome e o food, o investidor inteligente ele vai acumulando mais Bitcoin. Recentemente nós subimos um vídeo sobre como nós acertamos o topo de mercado utilizando um dado on-chain chamado MVRV. O estudo realizado do MVRV ele nos informa que acima de 2.4 já é um ponto bem interessante para que a gente possa realizar o gatilho inicial de venda. Como nós não sabemos o que é que o mercado vai fazer, vamos nos preparar para ambos os cenários. Se os todos vencerem, nós vamos consolidar um novo topo histórico, assim nós vamos ter uma nova resistência e o Bitcoin ele vai alcançar um novo all-time high. Juntamente com a análise gráfica e os nossos dados on-chain, nós vamos começar a fazer novamente algumas vendas parciais para que a gente possa esperar o novo topo histórico e com isso a gente consiga sair parcialmente do mercado já esperando uma reversão de tendência, onde provavelmente, segundo os dados históricos, o Bitcoin ele vai corrigir até 70%, nos dando novas oportunidades para que a gente consiga comprar o Bitcoin bem mais lá embaixo. No segundo cenário, seria os ursos, e nesse cenário nós iríamos ter uma reversão de tendência, nós iríamos rejeitar o novo topo histórico que estaria lá nos 123, nós iríamos fazer uma correção bem saudável em 50% a 60% e com isso ia nos oportunizar a fazer uma acumulação bem mais abaixo. Vale ressaltar que nós criamos uma pool que vai dos 123 aos 98.200. Então, por acaso, se nesse segundo cenário o Bitcoin ele fizer essa reversão de tendência, vai nos oportunizar a recomprar aqueles Bitcoin que nós vendemos lá nos 118, nos 110, lá nos 98.200. Com isso, nós vamos acumular mais Bitcoin. Nesse sentido, nós vamos fazer de fato de direito o objetivo do nosso canal, que é acumular o máximo de Bitcoin independente do cenário, seja ele um cenário de alta, seja ele um cenário de baixa. Se essa reversão de tendência ela se consolidar, nós vamos rejeitar esse topo histórico e nessa rejeição de topo histórico nós vamos aguardar essa correção, que é bem saudável, e com isso nós vamos realizar nossas acumulações nesse período bem mais prolongado, que é o que nós estamos aguardando a partir de 2026. Como nós não sabemos qual cenário o mercado ele vai tomar, nós vamos nos preparar para ambos os cenários, seja o primeiro cenário, os touros vencerem, ou seja o segundo cenário, os ursos vencerem. Portanto, é de suma importância que a gente consiga fazer um DCA estratégico. Aqui no canal nós temos vídeo que fala sobre o DCA, que é o Dollar Reserve, onde nós fazemos compras programadas em intervalos fixos, seja semanal, seja quinzenal. No nosso caso aqui na Rádio Estradas nós fazemos compras diárias de Bitcoin, aproximadamente $5, todos os dias, independente do mercado, para que a gente consiga comprar o máximo de Bitcoin independente do preço. O investidor inteligente ele vai definir um determinado valor, seja quinzenal, seja mensal, em determinados períodos, e com isso ele pode aumentar a intensidade dos seus aportes conforme as quedas. Houve uma queda de 30%, então ele vai aumenta um pouquinho mais aquele DCA, que é o que nós falamos sobre DCA turbinado. Eu preciso ter bem desenhado o que é que nós iremos fazer, independente ou não do cenário. Ter essa gestão emocional, ela vai fazer total diferença para o investidor inteligente. Chegar no all-time high, eu sei o que é que eu vou fazer, ou se eu tiver essa correção de 30%, 40%, 50%, eu também sei o que eu vou fazer. Então a gestão emocional ela é de suma importância. Eu vou definir alvos para a realização. No nosso caso, o próximo alvo está lá entre 124 e 125. Quem vai consolidar esse fato? MVRV, preço realizado, análise gráfica e análise de sentimento. Essa tríade completa é o que vai me dar esse gatilho inicial para que eu consiga fazer novas vendas acima ali do 123. Outra estratégia bem interessante é quando você consegue fazer uma diversificação temporal. Quantos
Quantos por cento eu vou deixar na minha carteira de hold? Quantos por cento eu vou deixar na minha carteira de swing trade? E quantos por cento é interessante eu estar manipulando o mercado fazendo o que nós chamamos de trade? Vale ressaltar que aqui no mercado nós só realizamos position trade, ou seja, são aquele investimento de hold para longo prazo, que nós fazemos algumas vendas em determinados pontos específicos. O que foi que nós aprendemos nesses últimos anos? No primeiro halving, que o Bitcoin saiu ali de 13 dólares até 1.100 dólares, nós tivemos uma correção de aproximadamente 85% após esse pico. Já no nosso segundo ciclo, nós saímos de 1.000 dólares até 20 mil dólares, ou seja, nós tivemos uma alta de aproximadamente 2.000%, mas também, quando nós chegamos nesse topo histórico, nós tivemos uma correção de 84%, que durou quase um ano. Levando em consideração o terceiro ciclo, de 2020 a 2021, nós saímos de 3.800 para os 69 mil. Nós tivemos uma alta de 1.815%. Quando nós chegamos nesse topo histórico, nós tivemos uma correção de 77%. Foi nesse período que nós entramos no mercado cripto e nós tínhamos bem amadurecido esse percentual de correção, foi o que nos oportunizou a fazer compra do Bitcoin lá nos 15.700, lá nos 16 mil, lá nos 17 mil, lá nos 20 mil. Foi quando todo mundo dizia que o Bitcoin ele ia atender a zero, foi as nossas melhores oportunidades. Será que nós já chegamos no topo de mercado? Será que os 123 mil é o nosso novo all-time high? E será que depois desses 123 mil nós vamos fazer as correções até 70%? Até 85%, como ocorreu nos últimos ciclos? A verdade é que nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos se nós já estamos num topo histórico ou se nós já estamos num período de reversão de tendência. E nessa incerteza de mercado, seja um cenário de alta ou seja no cenário de baixa, nós vamos acumulando o máximo de recursos.